E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. E aí, meus alunos, estamos aqui para a nossa aula de revisão de História, não é isso? Eu selecionei a aula 17 e a aula 18 e nós iremos hoje fazer uma revisão para que vocês realmente entendam e possam fazer uma boa prova, tá certo? Assistem a aula e em seguida vocês irão fazer o procedimento avaliativo, tá certo? Então vamos para a aula hoje sem mais delongas e sem mais enrolação, não é isso? Então vamos começar pelo darwinismo social e imperialismo no século XIX, né? E a outra aula, que é a partilha da Ásia, parte 2. Então, tendo início aqui, a gente vai ver sobre a questão do imperialismo, ou como ficou conhecido também, o neocolonialismo, lá no século XIX, né? Como é que se constituiu como movimento de domínio, conquista, exploração política e econômica das nações industrializadas, essas nações ricas, europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, sobre os continentes africano e asiático. Bem, esse título também, né, esse conteúdo, esse assunto, vocês podem encontrar como a partilha da África e da Ásia, que realmente se deu fundamentalmente no século XIX, como a gente viu, por essas nações industrializadas europeias, né? Mas continuou durante o século XX. E no decorrer deste século, os Estados Unidos e o Japão agora estão com a bola da vez, ascenderam industrialmente e exerceram sua influência imperialista na América e na Ásia, respectivamente, né? Na América e na Ásia. Então, dando sequência, a corrida com fins de partilha da África e da Ásia, realizada pelas potências imperialistas, aconteceu por dois principais objetivos: a busca por mercados consumidores, que era um dos primeiros fatores para os produtos industrializados dessas nações ricas. O 2, a exploração de matéria-prima para a produção de mercadorias nas indústrias. A industrialização europeia, ela se acentuou principalmente após as grandes inovações técnicas provenientes que vieram lá da Revolução Industrial. Primeira fase eu não diria, mas na segunda fase da Revolução, quando a Revolução Industrial já estava bem avançada, ela já tinha saído da Inglaterra, que foi onde iniciou-se, e avançado por alguns países da Europa, até que depois atingisse os Estados Unidos e o Japão, lá na Ásia. Então, o domínio da África e da Ásia, exercido por esses países industrializados, teve duas principais formas. Primeiro, foi a dominação política e econômica, direta. Quer dizer, os próprios europeus é quem governavam. Vamos pegar essa visão aí. Eu vou repetir essa partezinha rapidamente. O domínio da África e da Ásia foi exercido pelos países industrializados e teve duas principais formas. A primeira foi a dominação política e econômica direta, na qual os próprios europeus governavam. A segunda, a dominação política e econômica indireta, ou seja, as elites nativas, quer dizer, da própria terra, do próprio continente, é quem governavam. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Mas como as potências imperialistas
legitimaram o domínio, a conquista, a submissão e a exploração de 2 continentes inteiros? Uma boa pergunta, não é? Bem, a resposta vem agora. A principal hipótese para poder responder isso aí, para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre essa África e a Ásia, ela pode ser explicada, ela foi a utilização ideológica de teorias raciais europeias provenientes do século XIX, as quais a gente vai ver agora. Por exemplo, as que mais se destacaram foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Mas vocês poderiam também perguntar, professor, que danado é isso? Evolucionismo social e darwinismo social. Veja, o evolucionismo social, a evolução da sociedade. O darwinismo social, através de Darwin, ele explicando como a sociedade surgiu, se originou, se desenvolveu-se. Então, um dos discursos ideológicos que legitimariam o processo de domínio e exploração dos europeus sobre os asiáticos e africanos seria o evolucionismo social. Essa teoria aí, ela classificava as sociedades em 3 etapas evolutivas. A primeira, uma etapa bárbara, né? Rude, bárbara. Uma segunda, primitiva, quando tudo começou. E a terceira seria civilizada, já o processo civilizatório. Os europeus, eles se consideravam integrantes da terceira etapa, a civilizada. E classificavam os asiáticos como primitivos e os africanos como bárbaros, povos que viviam em guerra constantemente. Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória. Mas eu quero fazer um parêntese rapidinho sobre isso aí. Ele vem com essa teoria aí de missão civilizatória, de que eles estariam enquadrados aí dentro da terceira etapa civilizada, mas isso aí era tudo balela. Na realidade dos fatos. Por quê? A partir do momento que o dominador ele sai da sua casa e vai dominar outro continente, ele vai para quê? Por tudo ou nada. Ele vai para a exploração econômica daquele local, daquela região, daquele continente. Ele vai para matar pessoas, para render pessoas, aprisionar pessoas. Ele vai levar a sua cultura, vai ter um choque cultural. Então tudo isso se engloba dentro dessa coisa assim, que eles chamam civilizada. Será que a partir do momento que eu vou tentar levar civilização, eu vou ter que brigar, roubar o que tem naquele continente? Eu vou ter que mandar matar, aprisionar? Será que isso está correto? Bem, olhando as 2 faces da moeda da história, os livros é a cara e a coroa, que é a outra face da moeda, né? Seria a realidade que os livros não contam para você. Entendeu, meu amigo? Então, continuando, vamos pegar a visão? Portanto, restaria ao colonizador europeu a missão civilizatória, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. Né? Sendo assim, estariam estes assimilando a cultura europeia, podendo ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de civilizados. Agora, tem um outro porém que eu gostaria de fazer. Eles colocam como se os europeus fossem totalmente civilizados, né? Naquela época lá. É como eu acabei de falar minutos anteriores aí. Será que eram civilizados? Ao ponto de tal irem dominar, massacrar, matar, tudo em nome da questão civilizatória? Será? É difícil a gente acreditar nisso, né? Mas a gente tem que estudar o que os livros mostram, mas também compreender e entender a realidade dos fatos. Isso é o papel da história. Tá certo? Não adianta a gente decorar, a história não se estuda mais decorando. Tá? Não se estuda mais decorando, tem que interpretar. Mas vamos continuar. Então, o domínio colonial, a conquista e a submissão de continentes inteiros foram legal e moralmente aceitos. Desse modo, os europeus tinham dever de fazer tais sociedades evoluírem. Era o dever, né, deles. Então, nesse meio tempo aí, também vai surgir o darwinismo social. Mas o que seria isso?
Olha, o darwinismo social ele se caracterizou como outra teoria que legitimou o discurso ideológico europeu para dominar outros povos, outros continentes. O darwinismo social, ele compactuava com a ideia de que a teoria da evolução das espécies, de Darwin, poderia ser aplicada à sociedade. Então, tal teoria, ela difundia o propósito de que, na luta pela vida somente, as nações e as raças mais fortes e capazes sobreviveriam. Então, quer dizer, ele deixa bem claro aí que as raças do continente africano e asiático não eram para sobreviver. Eles chegariam lá para dominar, conquistar tudo, né? E como eles se subjugavam mais fortes, porque eram os europeus, do que os povos africanos e asiáticos, só quem sobreviveriam eram os capazes, os mais fortes, né? Então, dentro dos africanos, dos povos africanos e dos povos asiáticos, eu acho que somente uma minoria que fosse mais forte, mais capaz, poderiam sobreviver. Então, se enquadraria dentro dessa teoria, o darwinismo social. Então, a partir de então, os europeus eles difundiram a ideia de que o imperialismo ou o neocolonialismo seria uma missão civilizatória de uma raça superior branca europeia que levaria a civilização, levaria a tecnologia, formas de governo, religião cristã, a ciência, para outros lugares. Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, o europeu ele era o modelo ideal, né? Era o sonho, padrão de sociedade no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. Será? Eu deixo aí a pulguinha atrás da orelha. Será? Diante de todos os fatos que estamos vendo. Para a África e a Ásia conseguirem evoluir suas sociedades, para a etapa civilizatória, seria imprescindível ter o contato com a civilização europeia. Quer dizer, seriam obrigados a ter esse contato com os europeus, que se subjugavam superiores, quando na verdade nós sabemos que não existe raça, nem cor, nem religião superior a outra. Isso já está comprovado cientificamente. Não adianta surgir teóricos da conspiração e outros teóricos e mais teóricos querendo comprovar o contrário, porque isso já está comprovado. Então, hoje sabemos que o evolucionismo social e o darwinismo social, eles não possuem nenhum embasamento ou legitimidade científica. Mas, somente no contexto histórico do século XIX, foram ativamente utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, a submissão, o domínio e a exploração de continentes inteiros. Bem, na verdade, eles tentaram se justificar com a sua dominação e exploração, levando esse neocolonialismo, levando essa missão civilizatória para tentar justificar as suas atrocidades que iriam ser praticadas lá nos dois continentes. A sua exploração, sua dominação política, econômica. Eles só estavam interessados nisso. Não estavam interessados em dominar os povos dos dois continentes e realmente instruir, civilizar aquele povo. Não. O europeu sempre teve em sua ideia, sua mentalidade, a ganância, a prosperidade, desenvolver o seu comércio, se industrializarem, sempre tiveram essa ideia. Entendeu? Bem, essa parte aí do neocolonialismo, né, do darwinismo social, a gente deu uma concluída, tá? Quero que vocês aí em casa, com mais calma, dá uma lida, acessa o canal, entra nas aulas para assistir, ok? Agora vamos fazer uma pequena revisão agora da partilha da Ásia, da parte 2 aí, tá? Que é uma sequência, é a continuação, ok? Vamos pegar a visão agora, você que está sentado aí no seu sofazinho, ou deitado na sua cama, ou no seu computador, no seu celular, tá certo? Vamos acompanhar essa aula agora com Vladimir Correia e a professora Mônica, sobre a supervisão do professor Flávio Cavalcante. Vamos lá? Vamos lá. Então essa segunda parte,
podemos compreender o termo partilha da Ásia como um equivalente a uma política colonial europeia promovida lá na África e na mesma época, cerca de final do século XIX, tanto na Ásia como na África. Acabei de falar na aula anterior. Então, tal período ele marca o auge, né, o crescimento mais alto, ponto mais alto, do colonialismo europeu, ou seja, da dominação europeia nesses dois continentes, onde praticamente 2/3 dos territórios em todo o mundo estavam de alguma forma subordinados a alguma potência da Europa Ocidental. Como eu citei, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália, a Bélgica, a Holanda, esses países aí, e eram bem industrializados, e dominavam, eram as grandes potências do período. Então, anteriormente, várias regiões do continente asiático já estavam sob a ocupação ou influência europeia, especialmente dos portugueses, né? Várias áreas da Índia, Indonésia, como por exemplo Sri Lanka, Malaca, Malásia, Macau, que fica na China, Mascate, lá em Oman, Bahrein, né? E Nagasaki, lá no Japão, os espanhóis na Filipinas e holandeses na Indonésia, conhecida como Índias Holandesas. Então, observe que esses povos, eles já estavam nesses continentes, nessas regiões, ocupando. Tudo depois foi somente formalizar, oficializar, para que essas nações e outras pudessem dominar todo o continente asiático e o continente africano. Então, lá no fim do século XIX e início do século XX, porém, tal panorama havia sido bastante modificado. Por quê? Como eu falei, vai haver aí oficialização, outras nações industrializadas, ricas, europeias, vão querer tomar o seu pedacinho, ou seja, a divisão, a partilha. É isso aí. Então, por exemplo, Portugal, àquela altura, perdera quase todos os seus territórios asiáticos, mantendo apenas algumas possessões na Índia, além de Macau e no Timor-Leste. A Espanha perderia as Filipinas aos americanos em meio às concessões feitas durante a Guerra Hispano-Americana, no ano de 1898. E os holandeses conseguiriam preservar suas possessões da Indonésia, tornando-se esta a sua mais importante colônia. Ora, e eu quero fazer um parênteses rapidinho. Quando os holandeses estiveram aqui no Brasil, no período holandês aqui, né, no Nordeste, eles tentaram dominar e dominaram e trouxeram desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. Só que por questões, como vocês sabem, né, políticas econômicas, que Portugal já estava aqui administrando as nossas terras, houve as lutas para expulsarem eles daqui. Mas, quem sabe, eu diria até que se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, nós estaríamos numa situação muito melhor. Hoje seríamos um país das duas coisas uma. Ou um país de primeiro mundo, desenvolvido, ou um país que não iria passar de uma colônia de exploração. Não é verdade? Mas temos que pensar positivo. Os holandeses trouxeram prosperidade no período que estiveram aqui. Mas voltando para a nossa aula, né, em 1898, os holandeses conseguiriam preservar suas possessões lá na Indonésia, que era uma das suas maiores, importantes e principais colônias. Então agora, no auge da colonização europeia na Ásia, os verdadeiros senhores do continente eram quem? A Grã-Bretanha e a França, que estavam em poder das regiões mais importantes. Além desses dois importantes personagens, né, Inglaterra e França, predominantes no Médio Oriente e no sul do continente, no Extremo Oriente surgiam novas potências, brigando por espaço e também predomínio, como por exemplo o Japão, que surgiu como uma grande potência, emergiu, cresceu, desenvolveu-se. Mas como foi que o Japão conseguiu tudo isso? Lá da Revolução do Meiji. A Revolução do Meiji é uma dinastia que organizou o país naquela época e conseguiram bons frutos, desenvolveram-se. Então, como um moderno país colonialista. Além da Rússia czarista,
veio os Estados Unidos, o Império Alemão, que começava a predominar na área Ásia-Pacífico. Então, essas potências, se vocês forem observando, foram crescendo, tomando conta da Ásia, tomando conta da África, e é aí que surge o termo partilha da África, partilha da Ásia, a divisão entre essas grandes potências. Ao contrário do que ocorreu na África, não houve uma convenção onde se delimitou a área de influência de cada potência europeia. Até porque, só tardiamente, a África seria plenamente conhecida e mapeada, possibilitando aí uma colonização mais racional. Então, é por isso mesmo que a Conferência de Berlim, quando ela foi realizada, ela tratou especialmente acerca do continente africano, porque possuía uma vertente geográfica que servia realmente para se conhecer os verdadeiros pontos de referência dentro do continente. Com a Ásia, não havia este problema, pois desde o século XVI ela vinha sendo sistematicamente explorada. Na África, não. Qual era a exploração que tinha no século XVI na África? Era quando iriam lá os traficantes de escravos, capturavam, negociavam tribos inteiras, traziam tudo cativos para negociar o tráfico de escravos. Somente isso. E as tribos que viviam lá eram em guerra direta. Não existia ainda nações no século XVI lá dominando aquele país, aquele continente, no caso, desculpa. Então, na Ásia foi diferente. Era o contrário do continente africano, né? Onde se arranhava o litoral de tal forma bastante semelhante com a colonização do Brasil. Lá na África, era assim que, igual, semelhante ao que faziam aqui no Brasil. Não se adentravam o continente, o país adentro, para se explorar. Isso só veio depois, com o tempo, aqui no Brasil. Quando os portugueses começaram a colonizar, vieram para iniciar a colonização e explorar definitivamente. Já na África, não. Se explorava pelas beiradas, como diz o mineirinho, comendo pelas beiradas. Só depois. Agora, na Ásia, o contrário. A Ásia é o contrário. Já existia o quê? Essas grandes potências europeias já estavam lá, dominando regiões do continente asiático. Mas se tornou mais fácil. Então, vale a pena aí nós fazermos algumas observações e mencionar aqui a situação da China em meio a tal exploração europeia. Olha, o país conseguiu garantir sua independência a duras penas, mas na prática era um estado fantoche, né? Era como se fosse uma marionete, um bonequinho, a serviço dos interesses europeus, que estabeleceram várias áreas arrendadas no litoral chinês, semelhantes a Hong Kong. Também uma outra observação a ser feita, que a partir da Segunda Guerra Mundial, que a descolonização asiática ela vai tomar forma com as marcantes independências da Coreia. Houve a Guerra da Coreia em 1953 e em 1954 ela vai se declarar independente, dando origem a duas Coreias, a do Norte e a do Sul. Também, em 1948 a Índia, em 1949 a Indonésia também se torna independente, e Indochina Francesa em 1954, no mesmo ano que a Coreia, dando origem aí a dois países, o Laos e o Camboja. Também surgiu o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Os países europeus, eles exauridos por duas guerras mundiais, né, já vinham de duas guerras mundiais, já estavam cansados, né, já não podiam controlar tais extensões de terra em regiões tão distantes. Então, e lá, pelo meio dos anos 60, a quase totalidade do continente asiático estava livre do colonialismo. Ou seja, as nações, os países da Ásia se tornaram-se livres, em sua maior parte. Esses países europeus já não tinham mais como se segurar, se sustentar em conseguir dominar, explorar esses países da Ásia. Não tinham mais forças, na verdade, para fazer isso. Então, o que aconteceu? Esses países asiáticos começaram a declarar suas independências. Se tornaram nações independentes. Bem, isso foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído e colaborado para vocês. E eu quero fazer um parêntese
quando vocês estiverem estudando essa aula 17 e 18, em casa, acessem a aula do canal número 16 de História, tá certo? E dá uma olhada nela, nos conteúdos da aula 16, ok? Para reforçar a aula 17 e 18, dá uma olhadinha na aula 16, que é onde começa tudo, tá? E depois vocês pegam o barco andando, vai para a aula 17 e 18 e vai fazer uma boa prova, ok? Um abraço para vocês e que Deus esteja protegendo todos vocês, e eu desejo para vocês antecipadamente um Feliz Natal, né? Está se aproximando, e um próspero ano novo para vocês e as famílias de vocês, meus alunos. Um abraço a todos e até mais.